Você recebe a mensagem e já sabe o que é antes mesmo de abrir. Não é urgente, não é grave, pelo menos não para você. É aquele pedido que sempre chega no fim do dia, quando você já está cansado demais e já disse sim para muita coisa. Você lê, trava por 2 segundos e a primeira resposta que aparece na sua cabeça é um não, simples, limpo. Mas você não escreve isso. Você começa a negociar consigo mesmo. Não custa nada, se eu recusar, vai ficar um crime estranho. Só dessa vez, o cursor pisca na tela enquanto você ensaia mentalmente versões mais educadas, mais leves, menos duras. Você não quer parecer chato, não quer parecer ingrato, alguém que só pensa em si mesmo. Então você escreve: claro, mano, sem problemas, eu vou sim. Aperta enviar e no exato segundo seguinte, algo fecha no seu peito. É uma mistura de raiva, tristeza e revolta. Uma sensação desconfortável de ter passado novamente por cima dos próprios limites. Você continua ali, olhando a conversa, tentando se convencer de que fez a coisa certa. Mais tarde, quando precisa dar conta do que aceitou fazer, você percebe que ninguém está especialmente grato por isso. Ninguém parece notar o seu esforço. Aquilo simplesmente virou parte do esperado, e isso incomoda mais do que você gostaria de admitir. Você começa a reparar que isso se repete no trabalho, na família, nas amizades. As pessoas pedem porque sabem que você dificilmente irá recusar. Você não é explorado à força, você se oferece e ao mesmo tempo se ressente, fica calado e guarda para si o incômodo que está sentindo. Em público, você mantém a imagem de alguém tranquilo, disponível, gente boa, mas por dentro vai acumulando pequenas frustrações que parecem pequenas demais para justificar um confronto com alguém, mas grande demais para ignorar. Você se pergunta quando que começou a ser assim e o porquê de, mesmo percebendo o padrão, continuar repetindo. Em algum momento, sozinho, a pergunta aparece com mais força do que o habitual. Por quê? Quanto mais eu digo sim, menos eu sinto que sou levado a sério. A explicação mais comum para isso costuma ser bem simples. As pessoas dizem que o problema é a falta de autoestima, timidez ou medo do conflito. Você precisa aprender a se impor, você precisa ser mais confiante, como se tudo se resolvesse apenas a coragem, como se bastasse um pequeno ajuste de atitude para de repente começar a dizer não com naturalidade. Essa explicação é confortável porque coloca o problema em um lugar individual e abstrato. Parece que existe uma peça quebrada dentro de você, algo que outras pessoas têm e você não. E se é assim, o jeito é se culpar um pouco, prometer que da próxima vez vai ser diferente e seguir tentando fazer quase que a mesma coisa. O problema é que isso não explica o que realmente acontece no momento da decisão, porque na hora do pedido, na verdade, você não está paralisado de medo. Você pensa rápido, você avalia o contexto, você antecipa milhares de reações. Então, você não diz sim pela incapacidade de dizer não, você diz sim porque entende exatamente o que está em jogo naquele momento. A explicação simplista ignora isso, ignora que você está fazendo um cálculo das relações sociais, um cálculo silencioso, automático e quase inconsciente. O custo de desagradar o outro parece maior do que o custo de se sobrecarregar. O risco de ser visto como egoísta parece maior do que o risco de se sentir mal consigo mesmo depois. Então, a decisão não vem da fraqueza, vem de uma lógica que faz sentido naquele instante. Quando você acredita que o problema é só falta de autoestima, você começa a lutar contra si mesmo e na maioria dos casos isso cria vergonha e não mudança. Enquanto isso, o problema real continua acontecendo. As pessoas se acostumam com o seu comportamento. A sua disponibilidade deixa de ser vista como algo a ser apreciada e passa a ser vista como obrigação. Então, o respeito, a consideração não se perde de uma vez. Ela vai sendo diluída pouco a pouco. Toda vez que o seu sim não vem da vontade real, mas do medo do impacto de dizer um não na relação. Se você continua entendendo isso do jeito errado, você continua tentando resolver no local errado, e aí o padrão se mantém. Quando paramos para olhar com calma, esse padrão começa muito antes do pedido em si. Ele começa no pensamento que aparece quase que automaticamente. Se eu disser não, isso vai gerar algum problema. Esse pensamento vem primeiro, logo depois o corpo reage, uma tensão leve, um aperto, uma pressa em encerrar logo aquilo. E só então vem um comportamento, o sim. Às vezes não é que você decide racionalmente se anular, é que o seu sistema já aprendeu uma sequência: pensamento, emoção, ação, tudo muito rápido. O pensamento central não é eu sou fraco, é algo mais funcional do que isso. Manter a relação é mais importante do que esse limite específico que eu tenho. Isso parece maduro, parece adulto, parece socialmente inteligente, só que ele carrega uma suposição escondida, a de que o vínculo não sobrevive
sobreviveria a um pequeno atrito. Existem teorias que afirmam que pensamento e emoção aparecem juntos. Isso não seria pânico em si, é um desconforto antecipado, um mal-estar difuso que você provavelmente já conhece bem. E o seu corpo quer resolver essa situação logo, quer aliviar, e naquele momento o sim alivia, naquele momento. Então o comportamento fecha o ciclo. Você diz sim, o desconforto cai, a situação se estabiliza, o cérebro registra, funcionou, da próxima vez ele vai repetir. O problema é o que acontece depois. O alívio é imediato, mas o custo é atrasado. Ele aparece quando você percebe que está fazendo mais do que pode, quando nota que as suas necessidades sempre ficam para depois, quando sente que a sua presença virou sinônimo de utilidade. Aos poucos, isso muda você internamente. Você começa a falar sim, já esperando se sentir mal depois. Isso cria uma divisão estranha. Por fora, você concorda. Por dentro, você se afasta um pouco. Não do que você fez, mas da pessoa. Você começa a pensar, será que ela não tem bom senso? Será que ela não sabe que eu tenho a minha própria vida? E isso vai te colocando numa espiral de ressentimento. E aqui está o ponto central desse modelo. O respeito, tanto do outro quanto o próprio, não se quebra no não. Ele se desgasta quando o pensamento, emoção e comportamento começam a apontar em direções diferentes. Quando você age contra o que sente repetitivamente, você não só se desrespeita, você ensina o outro a se relacionar com a versão fragmentada de você. Você não parece firme, você parece disponível, mas não instável. E isso te torna mais maleável do que alguém com um limite claro. Vamos pensar em algumas situações reais, alguns exemplos. Alguém te pede um favor no horário que você costuma usar para descansar. E aí você pensa, é só hoje. Mas a questão não é só sobre hoje, é sobre o fato de que você queria recusar. Essa opção nem chega a se formar direito na sua cabeça. Você já começa a tentar se adaptar ao pedido do outro. Outra situação, quando alguém estende uma conversa que você claramente não quer ter naquele momento. Você responde, continua, ri, participa. Por fora tudo parece normal, mas por dentro você está contando os minutos. E ainda assim, quando a pessoa vai embora, você sente uma irritação meio sem direção exata, como se não tivesse o direito de ficar irritado, porque afinal foi você que aceitou estar naquela conversa. Tem também o caso de você se justificar demais. Quando finalmente tenta dizer um não, vem acompanhado de uma explicação longa, cheia de detalhes, quase um pedido de desculpas. A verdade é que isso não é para ajudar o outro a te entender melhor, é para aliviar sua própria culpa, para provar que você tem um bom motivo, como se um limite, sem ser justificado para o outro, fosse uma falha moral. E normalmente a racionalização vem depois. Você pensa, também não foi tão ruim assim, eu exagero demais, tem gente pior por aí. Isso não te tranquiliza de fato, só te cala. Você aprende a minimizar o que está incomodando para não ter que lidar com isso agora. Nenhum desses exemplos te faz ser uma pessoa legal. Não existe um grande sacrifício, nem nobreza escondida por trás desses atos. São micro-abandono repetidos, pequenas escolhas que parecem inofensivas isoladamente, mas que juntas constroem uma identidade, a de alguém que está sempre disponível, mesmo quando não quer estar. E isso é o mais importante. O ponto desconfortável é perceber que, na maioria desses momentos, ninguém te forçou. Não houve ameaça, nem chantagem clara. Houve uma expectativa implícita do outro, e você respondeu mesmo antes de haver um acordo. Esses exemplos incomodam porque mostra algo difícil de admitir. Você não está apenas evitando conflitos, você está evitando se posicionar. É contraintuitivo, mas isso também cobra um preço interno que quase nunca aparece na hora, mas sempre aparece depois. O princípio central, caso você não tenha entendido até aqui, é que respeito não nasce da sua disponibilidade, nasce da clareza do seu limite. Enquanto o outro não sabe onde você começa e termina, ele não tem como te considerar por inteiro. Ele considera o que está aparente, e o que está aparente à frente dele quando você diz sim, mesmo não querendo, é alguém que se adapta, não alguém que prioriza os próprios princípios. Um limite não é um muro, ele é uma informação. Ele diz, até aqui eu vou, e daqui para frente, não. Quando essa informação não existe, o outro não precisa ajustar nada, não precisa medir, não precisa negociar com você. Ele só avança até onde quer. E isso não tem a ver com maldade, isso é o que eu chamo de economia psíquica. As pessoas tendem a repetir o que funciona. Se pedir funciona, o pedido se repete. Se o sim vem fácil, ele vira padrão, não vira um ato que merece gratidão, vira uma expectativa de sempre acontecer. O respeito surge quando existe algo a ser respeitado.
quando existe um contorno, algo que não cede automaticamente à pressão do contexto, algo que não vai mudar só para manter o clima agradável. Dizer sim o tempo todo não é sinal de generosidade, muitas vezes é sinal de que você não está disposto a sustentar o desconforto momentâneo de ser diferente, e sem diferenciação não há mudança. Você pode ser uma pessoa boa, empática, cuidadosa e ainda assim ter limites claros. Uma coisa não anula a outra. O que anula o respeito é quando a sua disponibilidade deixa de ser escolha e passa a ser um dever. Resolver a questão de não saber dizer não é tão dramático quanto você quer acreditar. Tudo começa num ajuste quase interno, antes da fala. É o momento em que o pedido chega e, em vez de responder automaticamente, você se permite sentir o primeiro impulso, sem precisar se corrigir. Por exemplo, não é necessário dizer não imediatamente. Você só precisa parar de se convencer rápido demais de que não custa nada fazer ou aceitar o que essa pessoa está pedindo. Só isso já muda muito a sua postura. Quando você reconhece internamente que aquele pedido te custa algo, o corpo muda. A resposta sai menos ansiosa de agradar o outro. Às vezes, a aplicação mínima é trocar o sim por um "deixa eu ver isso com calma". Nada como uma técnica social, não como uma forma de fugir de responsabilidades, mas como um reflexo de uma decisão real. A de não se comprometer antes de saber se você realmente quer, pode e está disposto a sustentar a sua decisão. O ponto não é ser mais rígido, é alinhar. Quando pensamento, emoção e fala começam a andar na mesma direção, mesmo pequenas recusas passam a ter outro peso. Não porque você explicou melhor para si mesmo, mas porque você está mais presente no que diz. Esse ajuste também vale quando você decide dizer sim. Um sim bem decidido tem outro tom, passa outra energia. Ele não vem carregado de uma expectativa de ser reconhecido, nem de ressentimento posterior. Ele não cobra retorno. E isso, paradoxalmente, é mais admirável do que a disponibilidade constante. Vou te propor uma tarefa simples, mas desconfortável. Da próxima vez que alguém pedir algo, observe se você está tentando aliviar o clima novamente ou está tentando ser honesto consigo mesmo. Não precisa mudar o comportamento ainda, só observe. Esse pequeno ato de direcionar a sua atenção para o que realmente está acontecendo, para onde está o real problema, já começa a desmontar o padrão. Existe um custo silencioso em continuar dizendo sim inadvertidamente. Ele não aparece como um grande problema, nem como um conflito explícito. Ele aparece como um desgaste lento de si mesmo. Você começa a confiar menos no que sente, porque aprendeu a passar por cima disso com frequência. A longo prazo, isso afeta a forma como você se percebe nas relações. Você se vê como alguém necessário, mas não exatamente considerado, presente, mas não levado em conta. E isso corrói mais do que um possível conflito pontual. As relações vão ficando mais fáceis para os outros e mais pesadas para você. Não porque as pessoas se tornaram piores, mas porque você foi ficando menos visível para elas. Quando não há limite, não há contraste entre você e o ambiente. E sem contraste, o outro não precisa te enxergar de verdade. Você começa a se desconsiderar para manter os vínculos. E aos poucos, os vínculos passam a existir à custa dessa desconsideração. Isso não vai se acumulando ao ponto de estourar na relação. Isso se normaliza e justamente por isso é perigoso. Lidar com esse tema não garante relações perfeitas, não garante aprovação, mas evita um tipo específico de vazio interno, o de perceber que você está presente apenas fisicamente nas relações. O respeito que se pede não é só o dos outros, mas também o seu. E recuperar isso não é necessariamente sobre ser rígido ou impor medo, é sobre parar de se abandonar por migalhas todos os dias.